Há 95 anos, a FUNP se dedica para concretizar o futuro de estudantes que escrevem a própria história. E é por acreditar nessas histórias que a FUNP celebra suas mais de 9 décadas de existência e de muitas vidas envolvidas. A universidade é criada em 1927, a partir da reunião das faculdades de Direito, Medicina, Odontologia, Farmácia e Engenharia. Francisco Mendes Pimentel é nomeado o primeiro reitor da universidade. Em 1929, definiram o dia 7 de setembro para demarcar um grande projeto, uma universidade autônoma e igualitária. É criada a Associação Universitária Mineira, a primeira estrutura de assistência estudantil da universidade. Ela prestava assistência médica, odontológica, concessão de matrículas gratuitas, auxílios pecuniários ou empréstimos aos estudantes que necessitavam. Em 1930 é criada a Caixa do Estudante Pobre Edelvaz Barcelos, que atuava em colaboração com a UNE. Essa instituição proporcionava matrículas aos estudantes necessitados, pois a universidade era paga nessa época. Ela funcionou até 1935. Em 1934, destacou-se o registro de um estudante solicitando empréstimos para pagamento da primeira prestação da matrícula, de quem Carlos Drummond de Andrade é um dos parceiros. Professor José Baeta Viana, entusiasta do projeto de assistência estudantil, cria em 1936 a Assistência aos Universitários Mendes Pimentel, que assume as atividades de assistência da universidade. A UNP se mantinha com repasse de 5% das matrículas, mantendo amplo o programa de assistência médica, odontológica, trabalhista e jurídica. Em 1949, a UNP começa a sofrer os reflexos da federalização da universidade. A gratuidade no ensino provoca, de imediato, a paralisação dos empréstimos para matrícula, e os anos seguintes são de instabilidade financeira na entidade. Apesar das dificuldades, a tradição da universidade no campo da assistência aos estudantes impede que, na paralisação das atividades da UNP, ocorra uma total suspensão das atividades de apoio. Alguns serviços continuam a ser prestados por meio das congregações, diretorias das escolas e faculdades, dos diretórios acadêmicos, do Diretório Central dos Estudantes e da reitoria da universidade. Na década de 60, a UNP passa por um processo de reestruturação, comandado pelo professor Aloysio Pimenta, que assume a reitoria em 1964. Em 1965, a UMG passa a adotar o nome de Universidade Federal de Minas Gerais. A UNP começa a atuar de forma universalista, atendendo a todos os estudantes da universidade por meio de assistência social, oportunidades de estágio ou trabalho, serviços médicos, hospitalares e dentários, amparo financeiro para aquisição de livros de material didático, assistência jurídica e alimentação sadia a um custo acessível. Em 1966, a UNP começa a administrar os restaurantes criados nas escolas e, em 1967, é inaugurado o Restaurante Universitário Setorial 1. Ele funcionou até 1979, quando foi desativado e deu lugar à estrutura mais moderna do RU Setorial 2. A garantia de um orçamento próprio para assistência estudantil começa a se tornar realidade em 1972, com a criação do Fundo de Bolsas, constituído pelos recursos da taxa de matrícula e da anuidade paga pelos estudantes. Conferindo maior autonomia e isenção de impostos e o estabelecimento de convênios, a assistência aos universitários Mendes Pimentel se torna a Fundação Universitária Mendes Pimentel, sendo reconhecida como entidade filantrópica. Na década de 80, a gestão dos restaurantes das escolas e do RU Setorial 2 quase levou à extinção da instituição. A solução veio em 1987 no reitorado do professor Cid Veloso, quando a FUNP passa a gerir os restaurantes universitários sem qualquer ônus para a universidade. Hoje, a Universidade Federal de Minas Gerais
conta com 5 restaurantes universitários que atendem toda a comunidade da universidade, servindo almoço e jantar. E para os estudantes posicionados também é oferecido o café da manhã. Nos últimos 5 anos, foram oferecidas mais de 10 milhões e 500 mil refeições nos RUs da universidade. Os anos 90 marcaram o início das discussões sobre a política de moradia universitária. Em novembro de 1997, o Conselho Universitário instituiu o Programa Permanente de Moradia Universitária da UFMG, a ser administrado pela FUNP. Em 2001, é inaugurada a Moradia Universitária Ouro Preto 1, em Belo Horizonte. No ano de 2006, os estudantes passam a contar também com a Moradia Universitária Ouro Preto 2, também em Belo Horizonte. Em 2010, acontece a tão esperada inauguração da Moradia Universitária Ciro Versiani dos Anjos, em Montes Claros. E no ano de 2018, Belo Horizonte ganha mais uma moradia, a Moradia Universitária Ouro Preto 3. Hoje, as 4 moradias universitárias abrigam mais de 1.100 estudantes, oferecendo uma habitação de qualidade e contribuindo para a permanência dos estudantes na universidade. Também compõem as ações de permanência e assistência as casas indígenas, com 33 vagas, que acolhem as particularidades de morar dos povos indígenas com uma infraestrutura semelhante à das moradias universitárias. Em 2008, o Ministério da Educação cria o Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, cujos recursos mantêm os programas de assistência estudantil e permanência. A UFMG passa a cumprir no vestibular de 2013 a Lei de número 12.711, a chamada Lei de Cotas. Assim, a universidade reservava 13,67% de suas vagas para pretos, pardos ou indígenas, além de jovens desfavorecidos economicamente e egressos de escolas públicas. Em 2016, a UFMG cumpre reserva de 50% de suas vagas para alunos cotistas, que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas e cujo ingresso na universidade se deu pelo SISU de 2016. Neste mesmo ano, o Conselho Universitário também aprova a oferta do Programa de Vagas Suplementares para estudantes indígenas, beneficiando estudantes indígenas de diversas etnias no ingresso ao ensino superior. Nos últimos 5 anos, mais de 46 mil estudantes acessaram a política de assistência estudantil e de permanência da UFMG. No Programa de Saúde do Estudante, mais de 36 mil atendimentos médicos, psicológicos e odontológicos foram oferecidos. Ainda compondo as ações da política de permanência e assistência, mais de 510 mil suportes financeiros foram concedidos nos últimos 5 anos. A FUNP acredita na potência da educação e no acesso democratizado à educação superior como direito de todos e todas. Trabalhamos em prol da permanência qualificada de estudantes, condição fundamental para a conclusão de seus cursos. Há 95 anos, somos FUNP impulsionando futuros.